Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditar nas Escrituras. Glória a Deus por isso. Nós vamos meditar hoje no livro de Salmos e nós vamos meditar no livro, nos capítulos do capítulo 21 até o capítulo 25 do livro de Salmos. Amém? Sejam bem-vindas! Martinha, minha tia, que prazer ter a senhora aqui conosco. Deus abençoe, tia. A Nilde entrou, a Grazi também, sejam todas bem-vindas. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer uma oração, tá bom? Ora aí também. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de ler a Tua palavra, de meditar nas Escrituras. Obrigada por ter nos deixado tão belo tesouro, tão rico tesouro. Senhor, perdoa todas as vezes que nós negligenciamos a Tua palavra. E obrigado por essa fome e sede que o Senhor tem despertado em nosso coração, por ler e aprender as Escrituras. Revela-nos, Senhor, tudo que está escondido. Ensina-nos a amar a Tua lei, a meditar na Tua lei dia e noite, a obedecer os Teus preceitos, para que possamos viver uma vida plena e próspera em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Ivonete, minha querida, seja bem-vinda. Sossô, sejam bem-vindas, amadas. Vamos em mais uma tarde meditar nas Escrituras. São 5 capítulos pequenos, mas profundos. Meu Deus, eu preciso fazer uma live mais rápida hoje, porque eu tenho um exame no posto aqui às 2h30. Então vou chegar lá uns 5 minutos atrasado só pra gente poder fazer a live. Mas eu não sei como que eu vou falar tanta coisa assim profunda em meia hora, porque, meu Deus do céu, são 5 salmos, mas são salmos muito especiais, muito reveladores. Muitos salmos vão apontar para Jesus, muitos salmos vão nos ensinar o nosso papel, como Deus trabalha em nosso favor como o supremo pastor. Hoje a gente vai ler Salmo 23, né? Meditar sobre isso, então, uau! Vamos lá então, sem mais delongas, vamos meditar. Capítulo 21. O capítulo 21 do livro de Salmos, ele é, nos estudos, um complemento do capítulo 20. Enquanto que no capítulo 20 o rei vai pedir proteção, no capítulo 21 ele vai celebrar a vitória. Então, é um capítulo que vai falar sobre a vitória do rei, que o rei conseguiu ali pela mão do Senhor. Esse rei aqui, a quem o Salmo se refere na íntegra, né, na sua escrita ali original, é o rei Davi, mas profeticamente ele aponta para o ungido. Quem é o ungido? Lá, vocês lembram que Davi, Saul, quando eles eram ungidos reis, se derramava sobre a cabeça deles óleo. Da mesma maneira, nós entendemos o Senhor Jesus como o ungido de Deus. Ele é o rei Messias que Deus preparou para, como seu filho, para se sentar no trono de Davi, para reinar eternamente. Então, ao mesmo tempo que essa história, que esse salmo, ele é usado para falar como Davi conquistou suas vitórias ali da parte do Senhor, nós também vamos receber esse salmo entendendo como Deus protege o seu ungido, o seu filho amado, como ele o coroa, como ele o honra com força, majestade e poder. Aí a gente vai ver que ele fala assim, olha, em tua força o rei se alegra, o rei grita de alegria, porque Deus lhe dá vitória. Concedeste o desejo do seu coração, não negaste nada do que ele o pediu. Tu recebeste com riqueza de bênção, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Então tudo isso está apontando para Jesus, o nosso Senhor. Amém? Seus dias se estendem para sempre, tua vitória lhe dá grande honra, tu cobriste de esplendor e majestade. Gente, qual é o rei que Deus tem coberto de majestade, de grande glória eternamente? Esse é o Senhor Jesus, o nosso rei amado. Amém? E aí a gente vai ver que no final é muito comum a gente encontrar essa frase: levanta-te, Senhor, em teu poder. Com música e cânticos celebraremos a tua força. Então o salmista muitas das vezes vai falar isso: levanta-te, Senhor. Ontem a Cecília me perguntou, como assim levanta-te? Nós sabemos, gente, que Deus é um ser espiritual, né? A gente fala de Deus, as suas mãos, o globo terrestre cabe em sua mão. A gente fala da grandiosidade de Deus, atribuindo-lhe um corpo físico, falando a terra é estrado dos seus pés, ou seja, ele pode descansar os pés na terra. Mas Deus é espiritual, né? Nós temos um Deus homem, que é o nosso Senhor Jesus, que está lá no céu, né? Você imagina que existe um homem, um Deus homem lá no céu, sendo honrado pelos anjos, pelos seres espirituais ali num corpo transformado. Mas quando nós referimos a Deus, nós estamos falando
que Deus é espírito. O próprio Jesus falou, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente fala com Deus, levanta-te, a gente não está dizendo para Deus, olha, o senhor está sentado, por favor, o senhor pode ficar de pé. Quando a gente fala para Deus, levanta-te, a gente está dizendo para Deus assim, olha, declarando para Deus, Senhor, se mova a meu favor. Lembra-te de mim. Senhor, se o Senhor estava apático acerca dessa situação, eu lhe peço, lembra-te de mim. Se mova, levanta-te, faça algo acerca dessa condição, dessa situação, acerca da minha vida. Então esse levanta-te é uma declaração por socorro que o salmista vai falar muitas das vezes, né? Chiquinha, seja bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe. A Jéssica tá aqui também, minha amada amiga. Deus abençoa, que bom estar aqui com vocês, viu? Que todos nós sejamos como esse salmista, que nós venhamos engrandecer o Senhor com nossas palavras. E aí nós temos o capítulo 22, gente. O capítulo 22, ele tem uma conexão muito grande com a paixão de Cristo. Eu tava lendo esse capítulo dessa vez e eu tava assim, meu Deus, Salmo 22, ele tem muitas profecias messiânicas. Para os irmãos entenderem, Jesus, quando ele veio ali no Novo Testamento, ele vai cumprir centenas de profecias sobre ele que estavam no Antigo Testamento. É uma coisa assim, muito que só Deus poderia fazer, porque eu me contradigo o tempo todo, sabe? Eu falo uma coisa e logo eu falo, não, eu falei que eu não gostava, agora eu já falo que gosto. Por exemplo, tô aqui com própolis, odiava própolis, e aí agora aprendi a jogar própolis na garganta. Se alguém vê a Lorena antigamente falando assim, própolis é ruim demais, eu não dou conta de tomar aquilo. Agora a Lorena já joga direto na garganta. Por que eu tô dizendo isso? Muitas das vezes nós falamos uma coisa hoje e nós nos contradizemos amanhã, porque nós somos falhos. Mas a Bíblia, gente, ela é tão inspirada pelo Espírito Santo, que ela foi escrita por muitas pessoas, embora seja um só autor, ela tenha vários escritores no decorrer de milênios e toda ela unida fala de um mesmo assunto. Ela não se contradiz, mas tudo que ela fala se comprova. É uma coisa assim que só um Deus perfeito, perfeitamente inteligente poderia fazer. Jesus vem no Novo Testamento e ele cumpre, eu vou confirmar aqui se são mais de 300 profecias, porque eu posso ter me esquecido. Jesus cumpre em sua vida muitas e muitas profecias, eu quero confirmar aqui, para não falar errado, gente. Quantas profecias, como é bom estar perto do computador, né? Que bom se nós pudéssemos pregar, né, Jéssica, com o computador na frente. Quantas profecias sobre Jesus, quantas profecias Jesus cumpriu? 324 profecias. Jesus, na vinda dele aqui para a terra, desde o dia em que ele nasceu, do ventre de Maria, né? Que a Bíblia diz, olha, vai nascer o filho de uma virgem, a virgem vai conceber e vai dar à luz. Desde o dia que Jesus foi colocado ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria, até o dia da sua morte, ele cumpriu 324 profecias que estavam escritas aqui no Antigo Testamento. Muitas dessas profecias vão ser cumpridas, que a gente vai ver nesse Salmo 22, que se refere à paixão de Cristo, né? A morte ali de Jesus. Como seria bom, né, Jéssica? Uma rodinha já é ótimo. Um acesso à internet aqui, só um minutinho, irmão, deixa eu só confirmar aqui, seria perfeito. Mas o Senhor nos dá graça, né? Então, gente, o capítulo 22 já começa com aquele clamor que Jesus mesmo falou quando ele estava prestes ali a entregar seu espírito e a declarar, está consumado. Ele começa, meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Aí o Salmo continua, por que está tão distante de mim? De meus gemidos por socorro, eu clamo a ti, mas não respondes. Eu amo esse versículo, até a Jéssica, minha companheira de louvor, que está aqui hoje, né, minha amiga, meu Deus, que nós temos, Deus tem nos ajudado muito nesses 2 anos de ministério, né, como as ministras de louvor ali, e tem uma música que nós duas amamos, que é a ti fazemos um trono de louvores. Imagina um trono, e nós, enquanto louvamos, nós entronizamos Jesus, nós colocamos Jesus assentado em seu alto trono. E nós coroamos Jesus com nossos louvores. Jesus já está no trono, independente dos nossos louvores ou não. Ele já tem uma coroa, mas quando nós fazemos esse ato, nós adoramos a Deus da maneira como já é no céu, aí nós podemos experimentar céu na terra. Isso é poderoso.
Nesse versículo 3, 22, 3, fala assim, ó: tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de teu povo, sobre os louvores de Israel. Então Deus, gente, ele se entroniza, ele fica ali. Nós temos essa capacidade de presenciar céu na terra quando louvamos a Deus verdadeiramente, entronizando ele em meio aos louvores de seu povo. E aí continua essa tristeza, essa angústia que o salmista vai refletir lá, né, que vai refletir lá em Jesus. Ele diz: eu sou só um verme, e não um homem, todos me insultam e me desprezam. Olha o sofrimento de Jesus na cruz. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. As pessoas passaram e falavam: não é ele que é o Filho de Deus? Por que ele não desce daquela cruz? Porque salvou a tantos e não conseguiu salvar a si mesmo? Ele continua falando: tu, porém, me tirastes a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança enquanto ela ainda me amamentava. Quando eu li isso, eu me lembrei de Herodes se levantando contra todos os meninos de até 2 anos de idade. A Bíblia diz que Deus aparece em sonho para Gabriel, aparece em sonho, né? O anjo Gabriel aparece em sonho para José. Fala para José: José, vai lá para o Egito. A Bíblia diz que José pega Maria e o menino Jesus, vão para o Egito, ficam lá, né, até que Herodes morra. Deus protegeu o menino Jesus quando ele era só um bebezinho. Vocês entendem? Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas que perigo. O diabo podia ter pego Jesus quando ele era só um bebê, porque ele ia ser tão mais frágil. Deus reina, ele se assenta no trono e ele não perdeu o controle. Por mais que tenha dias que nós passamos por aflição, assim como Jesus passou, que parece que Jesus nos abandonou. Parece que ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Mas não importa a situação, Deus reina, e Yahvé reina, ele está no controle de todas as coisas. Amém? Versículo 11: não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Ele começa a chamar os inimigos dele de touros, de cães, de leões, e aí ele fala assim, ó: minha vida é derramada como água e os meus ossos estão desconjuntados. Tem uma profecia sobre Jesus que fala em Salmos que é que nenhum dos seus ossos seria quebrado. De fato, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Até quando no final ali, geralmente eles quebram as pernas dos homens, né? Quebravam as pernas dos homens que eram crucificados para que eles morressem mais rápido. Quando o soldado vai quebrar a perna de Jesus, eles identificam que Jesus já tinha morrido e não quebram, comprovando a profecia de que os ossos dele não seriam quebrados. Mas aqui fala que os ossos de Jesus, que os ossos, né, do salmista está dizendo que os ossos estão desconjuntados. Perguntei meu marido, ele falou que tem uma discussão sobre isso, se de fato Jesus deslocou os ombros, porque na medicina alguns relatos vão dizer que como a cruz era para Barrabás e era muito maior, porque Barrabás era maior do que Jesus, né, no sentido de estrutura física, então ao pregar Jesus na cruz, houve ali um deslocamento e aí isso faz com que o peso de Jesus caia para frente, pressionando o pulmão dele ali, e colocando ele ali numa terrível dificuldade para respirar. Alguns médicos vão dizer isso, que Jesus deslocou ali os ombros na hora de colocá-lo na cruz, mas isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é essa frase: meus ossos estão desconjuntados. Meu Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água. Meu coração se derrete dentro de mim como cera, minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Lembra que ele pede para beber um pouquinho de água? Eles entregam uma esponja com vinagre, lembra disso? E aí, gente, olha, gente, que coisa linda, meu Deus. Meus inimigos me rodeiam como cães, perfuraram minhas mãos e meus pés. 22:16. Olha isso, o salmista está apontando para Jesus, dizendo que o Messias seria perfurado, mãos, nós sabemos que foi aqui, né, nos punhos, e pés. E isso para se cumprir. Tudo que foi falado de Jesus no Antigo Testamento vai se cumprir no Novo Testamento. Por que isso é tão importante para nós? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Se tudo que foi falado sobre Jesus no Antigo Testamento se cumpriu no Novo, tudo que foi falado em toda a Bíblia que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Isso tem que aumentar a nossa fé e esperança.
Vai vir um reino que vai se estabelecer plenamente na terra. Jesus se assentará no seu trono. Aqueles que o temem, aqueles que o amam, que guardaram a sua aliança, vão reinar com ele. Vão viver uma vida de plenitude, de paz. Isso deve mexer com a nossa mente. Será que nós temos buscado, esperado isso? A Bíblia diz que existe uma coroa reservada para todos que amam a vinda do Senhor. Será que nós temos amado a vinda do Senhor? Esses dias eu estava angustiada e o Senhor colocou no meu coração, sabe, algo que é muito forte isso, mas assim, uma esperança de que a vinda de Jesus está próxima. Veio muito forte isso. Olha, calma, filha, porque eu vou voltar logo logo. Eu falei, meu Deus, Jesus vai voltar logo logo. Nós temos que amar isso. Não, isso deve ser nossa esperança. Nosso galardão vem disso. Se as profecias que estão escritas aqui vieram e se cumpriram tão plenamente em Jesus, por que nós achamos muitas das vezes que Deus vai tardar? Que o anticristo vai vencer, que as coisas não vão acontecer, que Jesus não vai voltar, que ele não vai aparecer nas nuvens, que isso é só uma falácia, que passou 2000 anos e até agora nada. Vai acontecer, gente. E vai ser no momento que nós menos estivermos esperando. E isso deve nos trazer temor e no nosso coração. Isso deve nos puxar, nos acordar para a gente viver a vida que Deus espera que nós vivamos. E qual que é a vida que Deus espera que nós vivamos? A vida de um religioso? Tem que ir na igreja todo dia, tem que subir a escada ajoelhado, tem que se martirizar. Não, a vida de alguém que ama a Deus. Quais são os mandamentos? O que Deus nos ordenou? Os dois principais, que resumem todos os outros. Amem a Deus de todo o seu coração. Todo o seu coração, ama Ele. Se apega a Ele, busca a Ele, o adore, o ame de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu ser. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não deixe que ídolos governem sua mente e seu coração. E amem ao próximo como a ti mesmo. E é isso. Se você amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo, buscar viver esse mandamento, porque quem ama ao próximo não cobiça o que ele tem. Quem ama ao próximo não trai ele. Quem ama ao próximo não fala mal dele. Quem ama ao próximo busca ajudá-lo nos seus momentos de dificuldade. Quem ama a Deus passa tempo com ele. Quem ama a Deus ora. Quem ama a Deus lê a palavra. Não é difícil. Só que nós temos que abrir mão de nós mesmos. E Jesus falou, quem quer me seguir, venha a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não busque seus próprios interesses, mas busque a minha vontade. E aí ele fala assim, ó, proclamar... tem mais uma profecia aqui fortíssima. Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me cercaram e desdenham de mim. Lembra que cuspiram em Jesus, esbofetearam Jesus, colocaram um manto escarlate nele, falando, tu é o rei dos judeus, você não é o rei dos judeus? Colocou uma coroa de espinhos. Ele foi... fugiu a palavra. Escarnecido, ele foi zombado. Do jeito que está escrito aqui. Olha esse versículo 18. Repartem as minhas roupas entre si. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Mateus 27, 35. Deixa eu colocar aqui. Mateus 27, 35. Olha o que está escrito. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes e lançando sortes, repartiram ali, fizeram um sorteio, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mais uma profecia que se cumpre em Jesus. O salmista vai dizer da crucificação, olha, um dia vão perfurar minhas mãos, meus pés, vão pegar as minhas vestes, vão repartir e vão lançar sorte sobre ela. E aí ele fala, vem depressa, Senhor, vem me ajudar, me livra da espada, me salva dos meus inimigos. Outro versículo que Jesus vai cumprir é o 22. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Eu li esse versículo esses dias em João 17, por isso estava bem forte na minha cabeça. João 17, 6. Jesus fala assim, ó, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhe a glória que me destes. Não é isso, perdão. Deixa eu só achar aqui. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Então aqui tá falando assim, olha, proclamarei teu nome aos meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. Amém? E aí no versículo 23 nós temos 3 verbos que são uma ordem para nós, o povo de Deus. Louvem o Senhor, glorifiquem-no, reverenciem. É isso que nós temos que fazer. Amém? E aí, o versículo 26 eu também marquei, que eu achei muito lindo. Os pobres comerão e se saciarão.
Todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Tá faltando alegria no seu coração? Talvez porque você não tem buscado a Deus de todo o seu coração. Porque olha o que diz esse versículo. Os que buscam o Senhor terão o coração cheio de alegria sem fim. Meu Deus. Vou passar para o Salmo 23 então, porque já tô até... Estava na hora já de finalizar, mas vamos lá, só mais 5 minutinhos. Salmo 23 é um salmo escrito por Davi, que vai revelar essa confiança do salmista em seu pastor supremo. Ele vai falar que, lembra que Davi era um pastor de ovelhas? Ele era extremamente preocupado com suas ovelhas, era um ótimo pastor. Nós vemos isso na própria Bíblia, quando ele foi levar lá para os irmãos dele, na época que Golias estava afrontando o povo de Deus. Ele vai levar comida para os irmãos, mas não deixa suas ovelhas sozinhas. Levanta alguém para ficar lá com suas ovelhas. Ou seja, ele foi aprovado mesmo quando ele estava escondido. Davi era um músico, ele era um adorador, ele fazia as coisas mesmo quando ninguém via, de todo o coração, porque ele fazia para Deus. Por isso que Deus o levantou como rei. Às vezes a gente quer aquilo que é grande da parte de Deus, mas nós não conseguimos ser fiel no pouco. Ah, mas quando Deus me entregar a promessa que Ele fez para mim, para minha casa, para minha família, aí eu vou me dedicar de todo o meu coração. Mas será que com o pouco que Deus tem nos dado, nós temos dado todo o nosso coração? É uma coisa que Deus fala muito comigo, Lorena. Você tem oferecido aonde Deus tem te colocado todo o seu coração? Porque se a gente não for fiel no pouco, nós não vamos ser fiel no muito. Falei muito aqui sobre canção, já que a Jéssica está aqui, né? Minha amiga de louvor, minha companheira. Muitas das vezes quando eu estou ali na igreja, pode ter 5 pessoas e Deus fala comigo, você vai cantar de todo o seu coração? Você vai dar o seu melhor? Porque não importa quantas pessoas tem ou não, importa que Jesus está aqui, Ele é entronizado entre os louvores. Então entrega o seu melhor, entrega tudo. E é uma coisa que Deus tem me revelado, essa necessidade de entregar tudo mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tem pouco, porque Davi tinha poucas ovelhas, até que Deus o confiou todas as ovelhas que é o povo de Israel, né? Deus o colocou ali para reinar sobre todo o povo, como um príncipe sobre todo o povo, porque ele foi fiel ali no campo. E aí Davi, como ele era pastor e ele vê o cuidado do pastor com a ovelha, ele era um bom pastor, ele vai entender que Deus é esse pastor supremo, que cuida, que protege, que lidera, que guia, que orienta. Deus é o nosso pastor. Olha o que Davi vai falar: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu amo a versão que fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Até na minha versão aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a versão que nós estamos acostumados, que nós já decoramos, mas eu amo a versão que fala, o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque Davi não está dizendo que não vai faltar o alimento, que não vai faltar, que vai ser sempre bom. Não, nós vamos ver que no próprio Salmo ele fala de dias de angústia. Ele fala assim, olha, eu vou andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer. Por quê? Porque Deus tem tudo que eu preciso nele. Não quer dizer que nós não vamos passar por adversidades. Quer dizer que quando estamos em Cristo, se fizermos de Cristo nosso pastor, ele fala em João 10, 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando nós fazemos de Cristo Jesus o nosso pastor, mesmo quando a gente anda em adversidades, no vale da sombra da morte, não temos falta de nada. É isso que Paulo vai falar, olha, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar contente, porque eu recebo de Jesus tudo que eu preciso, eu estou satisfeito nele. Eu posso ser elogiado, eu posso ser desprezado, eu posso estar cheio de comida, eu posso passar fome. Porque eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não quer dizer que o banco vai estar sempre cheio de dinheiro, que a despensa vai estar sempre cheia da melhor comida, que nunca vai faltar, que ninguém nunca vai me decepcionar, que meus relacionamentos serão sempre perfeitos, que eu nunca vou decepcionar ninguém, que vai ser sempre tudo do jeito que eu planejei. Não. Mas que mesmo quando eu estiver em adversidades e procurar repouso e segurança e paz, nem no Senhor eu vou encontrar, porque Ele é o meu pastor e de nada tenho falta. E ele fala assim, olha, Ele me faz repousar em verdes pastos. Imagina que nós somos uma ovelha. O pastor vai levar a ovelha para onde? Para um lugar de verdes pastos. A ovelha se alimenta do pasto. Então, um lugar onde tem um pasto bem verde é um lugar de amplitude. Você descansa porque você tem alimento em abundância.
E o pastor leva a ovelha para esse lugar espaçoso, onde ele tem alimento em abundância. Ele pode comer, deitar, comer de novo, deitar. A ovelha encontra descanso. Ele fala, me leva para junto de águas tranquilas. Vocês entendem como que esse pastor nos traz descanso? Nele. Ele renova as minhas forças. É um salmo de refrigério. Ele renova as minhas forças. Quando eu penso assim, eu não vou dar conta, eu procuro auxílio em Deus e Ele renova as minhas forças. Ele me guia por caminho de justiça. O que é guiar para um caminho de justiça? É Ele nos levar a um lugar onde a gente age em conformidade com a sua palavra, com os seus preceitos. Ele honra o nome dEle. Mesmo quando eu passar por aflição, mesmo quando eu passar por um vale escuro, o vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque a vara e o cajado dele nos protegem. Nessa versão fala, tua vara e teu cajado me protegem. Em outras versões fala, consolam. E esse consolo no original significa levar ao arrependimento. Aí a gente vai ver que o salmista está dizendo que Deus é capaz de nos disciplinar, de nos corrigir, mas também de nos confortar. Gente, só Deus é um pai. Ele nos disciplina, ele nos ensina aonde que a gente errou, ele nos conserta, ele nos confronta, mas ele também nos ampara. Então a vara do Senhor, ela nos protege. Por quê? Porque o pai disciplina o filho que ama. Por quê? Para proteção. Eu só ensino a minha filha a não fazer algo que é errado porque eu quero protegê-la do mal. Por que eu fico preocupado com aquilo que ela assiste no YouTube? Porque eu quero proteger o coração dela de ter acesso a algo que pode influenciar na sua pureza, na sua ingenuidade, né, da infância. Então eu preciso proteger ela dando limites. E se ela falhar, se ela fizer algo que eu falei para não fazer, eu preciso corrigir. Eu vou corrigir, mas vou amparar. É isso que Deus faz conosco, para nos proteger. A vara e o cajado dele. Corrige, mas ampara. Isso é uma proteção. E aí no Salmo 23 vai falar que ele prepara um banquete na presença dos inimigos, unge a cabeça com óleo e transborda o cálice. Edmundo falou sobre esse salmo comigo, acho que ele até falou na escolinha, eu não estava lá no dia, estava com as crianças. Ele fala como que esse salmo reflete a história de Jesus. Quando Jesus, o bom pastor, ele vai ali, passa pelo vale da sombra da morte, ele vai ali para o Getsemane, né, que é a prensa do azeite. E quando o azeite está sendo pressado, o que acontece? O óleo se derrama, né? Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso também pode nos levar ali para a mesa, os discípulos ali na ceia, Deus repartindo, Jesus repartindo o pão, o inimigo que vai entrar em Judas, que está ali presente na mesa, Jesus ali com um banquete na presença dos seus inimigos, mas recebendo a unção com óleo na sua cabeça, transbordando ali o cálice da nova aliança. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Meu Deus, precisaria de pelo menos 18 horas para falar só sobre esse salmo, né? Depois de domingo não leio mais o salmo como antes. Meu Deus, eu vou pedir a Edmundo para sexta-feira voltar, para ele falar um pouquinho mais sobre essa visão desses salmos apontando escatologicamente para Jesus. E vai ser bênção, porque eu não estava lá, eu descobri só por alto, né? Eu quero ser edificada também. E aí, gente, eu não posso continuar, como eu disse, eu tenho um exame agora, eu tinha há 3 minutos, então vou correr, ainda bem que eu postei aqui pertinho. Eu agradeço a todas que assistiram, quero mandar um beijo para dona Leni e para minha mãe, que assistem toda noite. Ontem eu demorei para postar, logo minha mãe me ligou, Lorena, posta o vídeo agora. Dona Leni, obrigada por tudo, viu? Que Deus abençoe a senhora. Obrigada, Sossô, pela presença. Jéssica, minha querida amiga, Deus te abençoa. A Ivonete, querida, Grazi, Chiquinha, Imanilde, Jéssica, que acabou que eu nem cumprimentei. A Jéssica aqui também, irmã da Ju, né? Jéssica, foi um prazer também estar com você aqui, viu? Deus abençoe vocês. Beijo, gente, que sejamos como salmista, exaltando o Senhor, entronizando em meus louvores. E que nós nunca venhamos nos esquecer, viu? Que o Senhor é o nosso pastor e nunca vai nos faltar nada. Nunca vai nos faltar nada. Até o retorno de Jesus, nunca vai nos faltar nada nele. Te amo, amiga, também. Beijo, viu? Deus abençoe a sua semana e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho.